Capítulo 4. E que seja punido igualmente aquele que se atrever a deixar o recinto do mosteiro e ir a qualquer lugar ou fazer qualquer coisa, por menor que seja, sem uma ordem do abade. Regra de São Bento, capítulo 67. Cerca de um ano depois que o coração do Papa Linus VI falhou com ele no frio riacho de Trutas, um conclave tempestuoso elegeu Olavlano Cardeal Fortus, um octogenário do sul do Rio Bravo, que era astrólogo, erudito em detecção de bruxas e considerado neutro na perene luta pelo poder entre Oriente e Ocidente. Ele escolheu o nome de Papa Elabester II e viveu tempo suficiente para emitir uma bula, para memorial perpétuo da questão, que ordenava a mudança do meridiano principal da Terra, de onde todas as longitudes são medidas, de seu local antigo, e até recentemente inacessível. A linha do meridiano zero passaria daí em diante pelo centro do altar-mor da Basílica de São Pedro na Nova Roma, permanecendo ali perpetuamente, livre da influência do que Elabester chamava de bruxa verde. Muitos representantes da cúria de ambas as costas do continente se opuseram ao decreto, pois, neste século de rápido desenvolvimento, grandes navios de madeira haviam começado a navegar novamente pelos mares. A bula de Elabester não apenas confundiria a navegação, como também anteciparia o momento, anteriormente esperado para o 40º século, em que seria necessário suprimir um dia do calendário para mantê-lo em sintonia com os céus. Tanto o Oriente quanto o Ocidente suspeitavam de motivos políticos por trás da bula, conectando-a de alguma forma à ocupação do território ao redor da Nova Roma pelos exércitos de Anegan, e assim Elabester morreu envenenado poucos meses após sua eleição. O subsequente interregno durou 211 dias enquanto centenas de cardeais discutiam, e o povo de Valana atirava pedras nas carruagens dos servos dos cardeais. A providência divina finalmente moveu o conclave a eleger Rupes Cardeal de Lonsor, também do sul do Rio Bravo, o homem mais velho e doente do colégio sagrado. Ele tomou o nome de seu predecessor de memória sagrada, tornando-se Elabester III, mas imediatamente revogou o decreto anterior por uma bula, também ad perpetuam rei memoriam, que restaurava o meridiano principal ao seu local antigo, pois estudiosos da ordem de Liboetes haviam assegurado que a bruxa verde não fora a residência de uma feiticeira, mas apenas o nome de uma antiga vila em uma ilha distante, despovoada pelo dilúvio de chamas. Novamente suspeitou-se de motivos políticos. Ocidentais se opuseram à mudança, e o velho morreu em seu sono após comer um prato de lebre cozida em vinho e vinagre, temperada com cebolas salteadas e folhas de louro. Cardeais cansados vieram novamente a Valana. Desta vez o nome do abade Gerard Cardeal Kendemin foi indicado muito cedo no conclave, e ele, relutantemente, reuniu o apoio de quase 15% dos eleitores antes que se espalhasse a notícia de que Dom Gerard, se escolhido, pronunciaria o non accepto, que não era ouvido há quase 2000 anos, quando São Petrus Murro, Papa Celestino V, o dissera inutilmente de sua caverna de eremita, apenas para ser arrastado ao trono por um colégio desesperado. O conclave desta vez buscava em vão um de seus próprios membros sem lealdade suspeita ao império ou à burocracia de Valana e seus aliados ocidentais. O nome de Elia Bramponi foi proposto, pois o diácono vermelho era advogado e diplomata de profissão, habilidoso em negociações, mas sua relativa juventude, reputação de manipulador e o fato de ter que ser ordenado sacerdote e depois bispo antes de aceitar o papado pesavam contra ele. Apenas Dom Gerard,
nunca um grande juiz de caráter, ofereceu apoiar seu amigo, mas Bramponi recusou. A única linha telegráfica do continente se estendia de Annegan-City, em Texarkee, até o extremo sudeste da República de Denver. Para obter o metal para sua construção, o Annegan anterior confiscara toda a moeda de cobre do império, todos os puts de cobre e muitos sinos da igreja. A linha ajudou a tornar a área conquistada no sul mais segura contra incursões dos nômades livres do norte, mas agora era usada para manter Philip informado sobre o conclave, enviando instruções da capital ao arcebispo Benefez e seus aliados no Colégio Sagrado. Quase todos os dias, um mensageiro de Benefez cavalgava para a estação terminal ao sul para pegar o correio, enquanto outro mensageiro levava correspondência na direção oposta. Nenhum outro cardeal-bispo poderia manter contato tão facilmente com sua diocese de origem. O temperamento do povo de Valana voltou a se tornar feio. A igreja era a única indústria de Valana, e os burgueses dependiam do exílio papal para seu sustento. Orações contra o cisma eram ferventes dentro do conclave, mas impopulares nas igrejas locais. Trabalhadores diariamente esfregavam as paredes do palácio da catedral para remover o grafite da noite anterior, feito pelos parentes dos trabalhadores. Houve manifestações. O povo da cidade e das vilas ao redor se reuniu para propor seus próprios candidatos aos cardeais inacessíveis e inflexíveis. O nome de um homem santo de certa reputação local como curandeiro e fazedor de chuvas, Eimenus Pecklebard, era frequentemente ouvido nas ruas. Ele era um padre aposentado da Ordem de Nossa Senhora do Deserto e não desconhecido pelo bispo de Denver, que o havia forçado a escolher entre aposentadoria e julgamento por heresia. Mas, impulsionados pelo Espírito Santo, pelo temor santo da multidão e pelo início de um inverno rigoroso, o conclave finalmente elegeu o próprio bispo de Denver, o reverendíssimo Marianus Colit, não membro do colégio, mas um homem em quem se podia confiar para não piorar a situação. Ele tomou o nome de Linus VII, sugerindo que retornaria às políticas do Papa que havia conseguido encerrar o cisma aberto antes de ir pescar. Mas agora Linus VII também estava lentamente morrendo de uma doença consumptiva que não podia ser atribuída a veneno, a menos que suas irmãs e sobrinhos, que provavam sua dieta pontifical, fizessem parte do complô. Após consultar o médico do Papa, Elia Cardeal Bramponi alugou uma carruagem privada sem insígnias e contratou um motorista nômade que aparentemente não falava roquemol. Preciso praticar meu dialeto cão selvagem, me explicou a um assistente, e partiu discretamente para o deserto sudoeste para se encontrar com o abade Gerard Cardeal Kendemin. Na verdade, o motorista nômade falava várias línguas e tinham muito a conversar. Item. O irmão Blacktooth havia fugido do mosteiro novamente. Sabia que teria que voltar, mas às vezes a selvageria de sua herança nômade tomava conta dele, e ele abandonava seus votos e sua sanidade por alguns dias, e corria. Ele não corria pela comida ruim, cama dura ou longas horas tediosas, mas de uma autoridade onisciente, onipresente e que consumia o orgulho de seus superiores. Desta vez havia roubado moedas da mesa do prior, comprado pão e um odre de vinho na vila. Ele encheu o odre com água e começou a vagar para o norte. No primeiro dia, atravessou o campo aberto apenas para evitar viajantes na estrada, mas por causa dos lobos, retornou à estrada ao anoitecer para passar a noite em um cercado de monjas. Era um recinto de pedra sem teto,
3 passos de lado e pouco mais alto que um lobo enfurecido poderia saltar. Entre os grafites, um aviso em latim recebia todos os visitantes e os instruía a defecar fora do muro. Monjas da própria ordem haviam construído tais abrigos ao longo do caminho, mas ninguém os mantinha limpos. Um filete de água de uma nascente na montanha corria pelo chão. Ele acendeu um pequeno fogo e ferveu um pouco da água em seu copo, adicionando algumas sementes de mesquite torradas para sabor. Comeu alguns biscoitos e um pouco de carne de carneiro seca antes que as estrelas surgissem. Em poucos dias começaria a passar fome. Dormiu tremendo em um canto, mas antes do amanhecer reavivou o fogo. Viajando paralelo como julgava falivelmente pelo sol à direção da estrada da qual fugira ao amanhecer após avistar um grupo de cavaleiros com longos rifles, ele chegou ao cânion, e não havia passagem à vista. Já era fim de tarde e ele não tinha onde passar a noite. Na estrada, havia o cercado de monjas, onde poderia estar seguro, pelo menos, de predadores de 4 patas. Mas eles o procurariam ali. Pouco depois de apagar os restos do fogo ao amanhecer, ouviu os cavaleiros além do morro e subiu por um corte na estrada sinuosa, escondendo-se nas pedras até que eles estivessem à vista. Eram soldados. Guardas papais ou de Texarque. Não podia ter certeza àquela distância. Agachou-se com medo súbito. Quando menino, o irmão Blacktooth havia sido estuprado por soldados, e o horror ainda o assombrava. O tráfego humano na estrada era muito leve, e se alguém estava a pé, era ou monge ou ladrão frustrado. Hoje havia ladrões. Ele os vira de longe. Faltava 1h30 para o crepúsculo, mas não havia sinal de travessia do abismo abaixo dele. Já era um poço de escuridão na terra. Ele teria que caminhar. Não havia lei neste território senão a distante lei da igreja. Voltando do cânion, decidiu subir à mesa do último recurso. Foi da mesa que Blacktooth, ausente do mosteiro por 4 dias, testemunhou a chegada do diácono vermelho sem perceber que o passageiro da carruagem privada, que emergiu da poeira ao norte e seguiu rapidamente pela vila de St. Libovitz até a abadia de São Libovitz, era o homem que moldara seu passado infeliz ao admirar sua tradução de Boedulus e que influenciaria ainda mais seu futuro. Quando sua água acabou, ele procurou na mesa do último recurso a mítica nascente e a cabana outrora habitada por um velho judeu eremita que havia partido da região na época da conquista de Texarque. Encontrou a cabana em ruínas, mas nenhuma nascente ou outra fonte de água, que dificilmente poderia existir tão acima do deserto ao redor. Outro mito dizia que o velho judeu era fazedor de chuva e não precisava de nascente alguma. Era verdade, observou, que a mesa era mais verde que a terra abaixo. Havia um mistério ali, mas ele não buscava solução. Durante a maior parte do tempo, até que seu odre secasse, orava à Virgem ou simplesmente sentava-se no vento seco e fervia em seu próprio mal sob o sol. Era início da primavera, e a noite quase congelava. Pegando um resfriado terrível e sem água, finalmente soube que teria que voltar e alegar insanidade. Agora, 3 dias após a passagem da carruagem pela vila, sentou-se tremendo, com o nariz escorrendo, no sombrio salão e aguardou julgamento. Ocasionalmente um monge ou noviço passava silenciosamente a caminho da biblioteca ou oficina, mas Blacktooth permanecia curvado, com os cotovelos nos joelhos e o rosto nas mãos,
sabendo que ninguém reconheceria sua existência nem com um aceno. Havia uma exceção. Alguém passou rapidamente, parando à porta da sala de reuniões. Sentindo-se observado, Blacktooth ergueu o olhar e viu seu ex-terapeuta, Levion, o reconciliador, olhando para ele. Quando seus olhos se encontraram, Blacktooth estremeceu internamente, mas não havia desprezo nem piedade no olhar do monge. Após um leve balanço de cabeça, entrou na sala de reuniões, aparentemente convocado como testemunha. O que ocorrera na cela de Levion deveria ser tão confidencial quanto confissão, mas Blacktooth não confiava em ninguém. O cardeal Bramponi soube quase imediatamente da ausência não autorizada de Blacktooth, pois logo após sua chegada pediu para ver o trabalho do jovem monge que traduzia Boedul 36. Luz para o idioma nômade, e Gerard foi obrigado a dar explicações sobre a crescente rebeldia do copista. Pior, enquanto admirava a versão nômade de Boedulus, Bramponi leu em voz alta para seu motorista nômade, cujo nome significava santa, pequena herça, loucura, e para seu secretário, um velho padre de barba branca chamado Elaiden, que falava fluentemente o nômade servo selvagem, trechos da tradução de Blacktooth de Duren, tornando os três abertamente desdenhosos. Essas ideias teológicas são completamente alienígenas à mente nômade, explicou Bramponi a Gerard, apoiando involuntariamente a opinião do próprio copista, contra o ponto de vista de Gerard. Pior, enquanto examinavam o trabalho, a atenção de Dom Gerard foi chamada para a nota de rodapé em Ideias Perenes, que Blacktooth não havia nem apagado nem assinado como sua. Esta concepção da Virgem como o silêncio uterino onde a palavra é proferida e ouvida parece concordar com a experiência mística dos contemplativos. Bramponi traduziu de volta para o latim para ele. Nenhuma testemunha poderia lembrar de um abade Gerard mais furioso. Fora da porta do refeitório, o medo de Blacktooth tornou-se terror irracional quando o velho postulante chamado Voschin veio e sentou-se silenciosamente ao seu lado no banco. O homem murmurou o que poderia ser uma saudação em linguagem eclesiástica com seu forte sotaque texarque, embora se recusasse a falar texarque, um dialeto ousarque, e depois enrolou um cigarro, ato que exigia dispensa especial do abade ou prior. Mas Voschin era um homem muito incomum, que não reivindicava vocação religiosa alguma, mas cujo status de refugiado político de Texarque e habilidade consumada como ferreiro o tornavam bem-vindo no mosteiro, apesar de seu passado horrível. Frequentava a missa e cumpria rituais, mas nunca recebeu a Eucaristia, e ninguém tinha certeza se ele era cristão. Originário da costa oeste, sua pele amarelada e enrugada, e o formato de seus olhos estranhamente diferente. Por trás dele, aqueles que o temiam e não gostavam o chamavam de Irmão Machado. Durante 6 anos foi carrasco para o atual Anegan, e alguns anos antes para o predecessor, antes de cair em desgraça imperial e fugir para o oeste. Ele havia perdido peso e envelhecido rapidamente nos 3 anos no mosteiro, mas sua presença no banco fora da sala de julgamento causava pânico irracional no culpado, que se encolhia ao seu lado. Até então, o maior medo de Blacktooth era a excomunhão, com todas as penalidades civis e incapacidades. Agora pensava nas facas afiadas da cozinha, e nos machados e foices que Voschin fabricava para os jardineiros. Por quê? Porque este assassino profissional foi chamado ao meu julgamento. Era óbvio para Blacktooth que Voschin havia sido convocado pelo tribunal, mas não como testemunha. Mal conheço o homem.
Sempre se perguntou se a cabeça cortada mantinha um momento de consciência confusa ao cair no cesto. Voshin tocou seu braço. Blacktooth sobressaltou-se, mas o homem apenas oferecia um punhado de resíduos limpos e algodoeiros de sua oficina. Limpe o nariz. Blacktooth demorou a perceber que o homem oferecia um esfregão para limpar o muco líquido que escorria até o queixo. Noite horrível na mesa, disse o irmão Machado, revelando conhecimento do paradeiro do fugitivo durante a ausência. Então todos sabiam. Blacktooth pegou o esfregão hesitante e usou, depois agradeceu formalmente ao doador, como se estivesse de fato observando o silêncio religioso, o que, nas circunstâncias presentes, parecia um pouco hipócrita até para ele. Voshin sorriu. Encurralado, Blacktooth perguntou: está aqui por minha causa? Não tenho certeza, mas provavelmente não. Acho que saio daqui com o cardeal. Levemente aliviado, Blacktooth retomou sua postura anterior. Estranhou que o Machado, que falava muito bem Ouzarque, se recusasse a usar esse idioma, apesar de seu sotaque em linguagem eclesiástica denunciar que o falava. Era uma das várias línguas, além da linguagem eclesiástica, usadas com alguma regularidade na abadia, mas quando o irmão Machado a ouvia, geralmente se afastava. Que utilidade, ele se perguntou, Elia Cardeal Bramponi ou a Cúria teriam de um carrasco que odiava seu antigo empregador? A igreja estaria abandonando sua antiga recusa em derramar sangue de seus inimigos. 1 hora atrasado, o sino tocou para o jantar. O salão voltou a ser refeitório, e o tribunal suspendeu para a refeição. À medida que o fluxo de monjas passava silenciosamente pelo corredor, Voshin levantou-se para juntar-se a eles. Você não vai comer? Perguntou ao réu. Blacktooth balançou a cabeça e permaneceu sentado. Antes de terminar a refeição, Levion veio à porta e falou: irmão médico diz que você deve comer. Não? Muito doente. Estúpido, disse Levion. Estúpido e sortudo, acrescentou, mais para si do que para Blacktooth, voltando ao refeitório. Sortudo. A palavra permaneceu em sua mente, mas ele não encontrava aplicação para ela. Houve uma leitura pelo leitor, depois o jantar terminou. Exceto pelos membros do tribunal, os monjas saíram silenciosamente do refeitório. Desta vez Blacktooth ousou observá-los, mas ninguém, nem mesmo Reno ou Vaca Cantante, olhou para ele. O último homem a sair fechou a porta. Os procedimentos retomaram-se. Logo a porta abriu-se novamente. Alguém saiu e ficou parado. Blacktooth olhou, viu um rosto sardento, cabelos ruivos grisalhos e um toque de escarlate. Olhos azuis esverdeados encaravam-no. Blacktooth ergueu-se ofegante e tentou se ajoelhar com a perna dormente. Elia Cardeal Bramponi segurou seu braço enquanto ele cambaleava. Vossa Eminência, ele crocitou, tentando se curvar novamente. Sente-se. Você ainda não está bem. Quero falar com você por um momento. Certamente, meu senhor. Blacktooth permaneceu em pé, então o cardeal sentou-se no banco e puxou a manga do monge até que ele se acomodasse ao seu lado. Entendo que você tem problemas com obediência. Isso é verdade, meu senhor. Foi sempre assim. Eu não tenho certeza. Acho que sim. Você começou fugindo de casa. Eu estava pensando nisso, meu senhor. Mas quando cheguei aqui,
Tentei obedecer. No começo. Mas você se cansou do trabalho designado. Sim. Isso não é desculpa, mas sim. O cardeal mudou para o dialeto grilo, com sotaque de lebre. Dizem que você fala e escreve bem em várias línguas. Parece que me viro bem, Vossa Eminência, exceto em inglês antigo, respondeu na mesma língua. Bem, você sabe, a maioria de nossos dialetos atuais é pelo menos metade inglês antigo, disse o cardeal, voltando ao Roquemont. É que a pronúncia mudou, misturou-se com o espanhol, e alguns pensam até em um pouco de mongol, especialmente no nômade. Embora eu duvide do mito da Horda Bairim. Silêncio caiu enquanto o cardeal parecia meditar. Você acha que poderia servir obedientemente como intérprete de alguém? Não envolveria se curvar sobre uma mesa de cópia por horas, mas teria que traduzir no papel, além de interpretar a palavra falada. Blacktooth limpou o rosto novamente com os resíduos de Voschin e começou a chorar. O cardeal deixou-o soluçar silenciosamente até recuperar o controle. Seria isso que Levion quis dizer com sortudo. Você acha que poderia me obedecer, por exemplo? Blacktooth engasgou. De que adianta uma promessa minha? Quebrei todos os meus votos, menos um. Qual é esse, se não se importa em dizer? Nunca tive mulher, nem homem. Quando era menino, fui abusado, no entanto. A face acusadora de Torrildo veio à mente, mas rejeitou a autoacusação. O diácono vermelho riu. E quanto à incontinência solitária? Vendo a mudança na face de Blacktooth, apressou-se a acrescentar: perdoe a piada. Pergunto seriamente se você deseja deixar este lugar para sempre. Para sempre. Bem, pelo menos por muito tempo, sem razão para esperar que a ordem o aceitaria de volta mesmo que quisesse. Não tenho para onde ir, meu senhor. Por isso voltei da mesa. Seu abade permitirá que venha a Valana comigo, mas deve prometer obedecer, e devo acreditar em sua promessa. Você ainda não pode ser laicado. Será meu servo. Mais uma vez, o copista foi tomado pelas lágrimas. Bem, é agora ou nunca, disse o cardeal. Prometo, engasgando, fazer o meu melhor para obedecê-lo, meu senhor. Bramponi levantou-se. Sinto muito. O que é seu melhor? Você não pode decidir isso por si mesmo. Isso torna a promessa defeituosa. Não, não serve. Ele começou a caminhar em direção à porta do refeitório. Blacktooth caiu no chão, rastejou até ele e agarrou a bainha de sua batina. Juro por Deus, ofegou. Que a Santa Mãe me abandone, que todos os santos me amaldiçoem, se eu falhar. Prometo obedecê-lo, meu senhor. Prometo. O cardeal estudou-o com desprezo por um momento. Muito bem, levante-se então e venha comigo, irmão rastejante. Aqui, deste lado, me dê seu braço. Vamos pela porta. Encare-os, Blacktooth. Agora. Febril e tonto, Blacktooth entrou no refeitório, caminhou alguns passos em direção à mesa do abade, olhou para seus rostos e desmaiou. Foi despertado por uma voz dizendo: dê isto a ele quando voltar, padre. Era o irmão cirurgião. Muito bem, vá ver seu outro paciente, disse o prior Olshoen. Estou acordado, disse Blacktooth, sentando-se à luz de velas como o único ocupante da enfermaria de 3 camas. O irmão cirurgião voltou,
sentiu sua testa e lhe entregou um copo de líquido verde leitoso. O que é? Casca de salgueiro, tintura de folhas de cânhamo, suco de papoula, álcool. Você não está muito doente. Pode voltar à sua cela amanhã se quiser. Não disse o prior. Você precisa estar bem o suficiente para sair em 3 dias. Caso contrário, ficaremos com você até a próxima etapa para Valana. Ele voltou-se para Blacktooth, com a voz fria. Você está confinado. Suas refeições serão trazidas. Não falará com ninguém que não tenha autoridade sobre você. Se um irmão doente precisar de uma das outras camas aqui, você retornará à sua cela. Quando nos deixar, levará seu breviário, seus terços, artigos de higiene, sandálias e um cobertor, mas trocará seu hábito pelo de noviço. Permanecerá indefinidamente sob custódia de seu benfeitor, Cardeal Bramponi, sem cuja intercessão estaria sob interdito e evitado. Está claro? Blacktooth olhou para o homem que fora seu professor e protetor na juventude, e assentiu. Tem mais alguma coisa a dizer-nos? Gostaria de confessar. O prior franziu a testa, quase balançou a cabeça, e disse, espere até que o remédio passe. Perguntarei a Dom Gerard sobre isso. Com voz muito fraca, posso receber sua bênção, então. Olshoen permaneceu um momento em indecisão raivosa, depois sussurrou, Benedicat, omnipotens Deus, Peitare Filius Spiritus Sanctus, traçou uma pequena cruz no ar e partiu.